A demissão do Domi surtiu efeito? E o que o Flamengo teve de diferente ontem contra o São Paulo? Rogério Ceni vai voltar ao esquema do Jorge Jesus? Eu sou Renato Sena e vem comigo agora para a gente fazer uma análise do que foi esse Flamengo e São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Bom, sem a bola já deu para ver uma diferença grande que o Flamengo apresentava com o Domi. O Flamengo marcou alternando entre um bloco alto e um bloco médio. Bloco alto é quando você sai para marcar o adversário mais perto da área dele, né, mais perto do gol adversário. Você faz aquela marcação muito alta. E bloco médio é quando você baixa um pouco mais suas linhas e você vem marcar ali mais ou menos na faixa do meio de campo. E outra coisa também interessante de ver, uma diferença nesse Flamengo, foi em relação à marcação, né? Uma marcação mais ativa, uma marcação mais forte, uma marcação mais agressiva lá na frente, lá no campo de ataque, tentando recuperar mais as bolas, não só tentando atrasar como fazia o time com o Domi. E aí essa saída de bola do São Paulo talvez tenha sido um dos pontos altos do jogo. E aí a gente pode ter várias críticas em relação ao Fernando Diniz, em relação ao estilo de jogo, mas uma coisa que não dá para negar é que o Diniz ele é um técnico que tem soluções criativas. E o São Paulo veio para o Maracanã com uma saída de bola muito alternativa. Em vez de sair da forma normal, que o time saiu no jogo que as duas equipes fizeram há 10 dias pelo Brasileirão, o Diniz ele abriu os zagueiros para os lados do campo e trouxe os volantes, né, o Daniel Alves e o Luan, para fazer essa saída mais próxima do goleiro. E os meias recuaram para fazer a saída no lugar de onde deviam estar os volantes. Aí talvez isso tenha sido uma estratégia para ter uma saída de bola mais qualificada, com um jogador como o Daniel Alves recebendo essa primeira bola, ou pode ter sido também uma espécie de armadilha do Diniz para tentar carregar os volantes do Flamengo e liberar esse espaço no meio de campo. Se for a arapuca do Diniz, o Flamengo não caiu nela, porque diferente do time do Domi, os volantes eles não subiram tanto a marcação. O Flamengo marcou num 4-4-2 e o Arão e o Gerson eles não entravam na mesma linha dos atacantes, como a gente viu em diversas vezes com o Domi. E um jogo que isso ficou bem evidente, né, em relação aos volantes saindo para marcar foi o jogo contra o Independiente Del Valle, né, a goleada que o Flamengo sofreu no Equador e que você pode ver a análise nesse vídeo que está aparecendo aqui no card. Mas voltando ao Maracanã, voltando ao jogo, o Rogério Ceni ele tinha uma proposta bem definida, fechar o meio. E algumas vezes deu para ver o Rogério falando com o Vitinho, Vitinho, fecha o meio e depois você sai para marcar. Foi isso, o Flamengo induziu muito o São Paulo a jogar pelas pontas para tentar encaixotar os jogadores de lado e dar o bote ali, perto da linha lateral. E a prova disso é que o Vitinho terminou o jogo como jogador do Flamengo com o maior número de desarmes. Quando o São Paulo conseguia passar a primeira pressão mais agressiva, o Flamengo voltava rápido para recompor e se defendia num bloco médio, esperando mais ou menos ali na linha do meio de campo. Isso fez o time ficar mais compacto e deixou a defesa mais protegida. E tanto é que o São Paulo, apesar de ter tido maior posse de bola durante a maior parte do jogo, finalizou muito menos que o Flamengo. O São Paulo finalizou 4 vezes contra 12 finalizações do Flamengo no jogo inteiro. E também falando da defesa, deu para ver uma linha defensiva um pouco mais coordenada, com todo mundo executando a mesma movimentação em sintonia, como nesse lance aqui, que todo mundo se posiciona para correr para trás em caso de uma bola alçada nas costas da linha. E se você está gostando dessa análise, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, que toda vez que a gente tiver um vídeo novo, você vai receber no seu celular a notificação e aí não vai perder nenhuma análise ou informação ou qualquer outro vídeo que a gente trouxer aqui para vocês. Mas e com a bola? Como é que o Flamengo se comportou? O time continuou trabalhando num jogo de posição. Foi um 4-2-4 com o Michael aberto pela esquerda, o Vitinho pela direita e o Bruno Henrique e Gabigol por dentro. E uma diferença do posicionamento dos dois atacantes em relação ao que o Jorge Jesus fazia é que ontem quem dava profundidade era o Gabigol e o Bruno Henrique era quem vinha tentar jogar entre as linhas do São Paulo. Às vezes o Mateuzinho passava para jogar no corredor direito, o Vitinho vinha para dentro, transformando o desenho do time num 2-3-5 que a gente já viu algumas vezes aqui em outros vídeos no canal. E essa mudança de posicionamento do Bruno Henrique e do Gabigol pode ter relação com o que o Rogério pensa. Ao que tudo indica, ele vai atrair o adversário para o campo do Flamengo, né, para jogar longo, como a gente viu nesse vídeo que está aparecendo aqui no card, que ele fazia no Fortaleza. E aí basta a gente ver que as 61 bolas longas que o time tentou são muito mais que a média normal de 27 bolas longas do time no Brasileirão, por exemplo. E isso indica que o Léo Pereira não voltou à toa para o time titular. Essa ligação direta era uma das chaves do zagueiro no Atlético Paranaense ano passado
e que ele deixou de fazer pelo modelo de jogo antigo do Flamengo. O Gustavo Henrique também arriscou muito mais passe longo que a média no Brasileirão. Isso porque o Flamengo fazia uma saída só com os dois zagueiros. Os dois volantes eles ficaram mais avançados e juntos numa linha à frente dos zagueiros. E eles não baixavam para fazer a saída de três como o Arão costumava fazer. Dessa forma, eles atraíam a marcação do São Paulo para o campo do Flamengo, enquanto a linha ofensiva ficava em igualdade numérica. E as bolas longas da defesa do Flamengo tinham uma referência clara, Bruno Henrique. E dá para perceber isso nos números, já que ele foi o jogador do Flamengo que mais foi envolvido em duelos aéreos no jogo. A ideia muitas vezes era o Bruno Henrique tentar uma casquinha para entrada em velocidade, ou do Michael ou do Gabigol. E vale frisar também que o Flamengo estava bem posicionado para ganhar essa segunda bola quando o Bruno Henrique não conseguia fazer o desvio. E no segundo tempo o Rogério pareceu querer conhecer melhor o elenco, né? Ele começou o segundo tempo com a Arrascaeta no lugar do Michael aberto pela esquerda. Depois ele testou o Arrascaeta pelo meio, botou o Thiago Maia numa função completamente diferente do que o Thiago Maia vinha fazendo, que já jogou a carreira inteira, que era mais centralizado, né? O Rogério botou o Thiago Maia, testou o Thiago Maia nas pontas, até porque o Flamengo não tinha muita opção para o lado do campo, no banco de reservas. E também entrou com o Pedro Rocha jogou pela direita, jogou pela esquerda. O Rogério tentando conhecer um pouco melhor, tentando saber como ele pode aproveitar os jogadores do elenco do Flamengo. E aí, já no final do jogo, o São Paulo chega ao gol da vitória num erro de saída de bola do Flamengo, né? O São Paulo que tanto tentou entregar um gol, né? Tanto errou saída de bola, ganhou justamente numa saída errada do Flamengo. Sobre esse lance do gol do São Paulo, eu queria fazer duas ponderações aqui. Primeiro, que eu vi uma galera achando que foi falha do Léo Pereira, porque ele recuou a bola no pé esquerdo do Hugo. O Léo Pereira fez o certo. O zagueiro ele aprende desde cedo que ele não pode recuar essa bola na direção do gol. Ele não pode dar essa bola para o goleiro, né, a bola indo na direção do gol, porque se o goleiro erra o domínio, se acontece alguma coisa ali, se a bola bate no montinho e o goleiro não consegue pegar, ela vai para o gol. Então você tem que fazer esse recuo para a linha de fundo, né, na direção da linha de fundo, porque se o goleiro tem algum erro, aí a bola sai em escanteio e não é gol contra. Então o Léo Pereira fez o certo. E aí também a gente vai entrar numa coisa muito importante no futebol atual, que é o conceito da ambidestria funcional. Hoje em dia a gente não pode mais ter aquele jogador saci, né? Aquele jogador que joga com uma perna só. A gente precisa ter o jogador que saiba, que precise. O jogador ele vai precisar, em vários momentos no jogo, usar a perna ruim, o pé não dominante, para fazer fundamentos simples, como um domínio, um passe curto, ou até um chutão para frente, que poderia ser o caso do Hugo, dar essa quebrada com a perna esquerda. E no primeiro tempo, algumas bolas foram recuadas no pé direito do Diego Alves, né, que é canhoto. E aí vale lembrar também que faz parte do estilo de jogo do Flamengo e do Rogério usar bastante o goleiro para sair jogando. E outra coisa que eu queria frisar também é o mérito do São Paulo. Os 42 minutos do segundo tempo, o time faz uma pressão muito bem coordenada, com 7 homens no campo de ataque, consegue encaixotar o Arão e vai levando o Flamengo para trás. O time do Flamengo ele é induzido a fazer a bola chegar no goleiro, e aí no erro do domínio do Hugo, o Brenner percebe e dá o bote para fazer o gol. Então, se teve uma falha do Hugo, ela só existiu pelo mérito da pressão bem feita pelo São Paulo, mesmo já no fim do jogo e com os jogadores cansados. E aí queria pedir para vocês deixarem nos comentários se vocês viram muita diferença, né, desse primeiro jogo do Rogério em relação ao estilo do Domi, e pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho. Toda vez que tiver uma análise como essa, que tiver um vídeo de informação, vocês vão receber a notificação aí no seu celular e não vão perder nada do que acontece aqui no canal. E aí, se vocês quiserem alguma comparação em relação ao jogo do Domi, se vocês quiserem uma base para fazer essa comparação, né, vou deixar aqui na playlist as análises que a gente fez do Flamengo com o Domi para vocês maratonarem aí, #rubronegro.